Olá, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. Antes de darmos continuidade, gostaria de convidá-los a fazerem a sua inscrição, aqueles que ainda não são inscritos. Fazendo a inscrição, ative o sininho. Aqueles que estão visualizando a página, deixe o seu like também. E os que são inscritos, deixe o seu like, deixe os seus comentários, para que a gente possa, como eu sempre venho falando, ter o norte. E eu quero falar hoje para vocês ainda em cima desta disciplina e motivação, não é? Versus motivação, eu quero estar lendo para vocês Provérbios capítulo 5, versículos 12 e 13, que diz assim: você dirá, como odeio a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Versículo 13: não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. E assim, falando de disciplina, neste contexto, irmãos, a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que ouvem e atendem, aqueles que aceitam a correção, aqueles que aceitam o conceito da disciplina. E quando a gente vai tratar este conceito de disciplina, dentro deste bojo da disciplina cristã, por exemplo, a disciplina cristã é uma das grandes características de uma igreja saudável. A igreja sem disciplina, ela perde a sua saudabilidade. A igreja com disciplina, ela é uma igreja saudável. E quando se fala mesmo de disciplina, principalmente neste nosso tempo, não é? Onde o relativismo e onde tudo está se fazendo, se percebendo de forma tão natural, onde tudo está sendo nivelado. O relativismo traz esta capacidade de nivelar todas as coisas. Então, pecado, não pecado, relativiza tudo. Então, não é pecado nem pecado. O mundo, aquilo que no passado a gente olhava com muito temor e tremor, hoje já olha desapercebendo e desconsiderando pelo relativismo, não é? E este relativismo ele vem invadindo a sociedade para deturpar os valores morais, seja este valor da família, seja este valor da igreja, seja este valor nos órgãos governamentais, sejam estes valores dentro das nossas próprias escolas, mas e a gente percebe que então a quebra da disciplina ela vem levando para o relativismo desta sociedade, não é? E trazendo este tipo de deturpação de valores morais mesmo, impondo seus preceitos estritamente humanos, ou por que não dizer humanistas mesmo, não é? E compete à igreja permanecer fiel e fundamentada nas Escrituras para não se abalar perante os eventos do que Paulo chama de vãs filosofias e de contos. O próprio Paulo escrevendo a Timóteo, ele está falando deste conceito aqui de fábulas profanas. E tudo isso dentro deste conceito do que nós chamamos do homem contemporâneo, deste tempo da modernidade, da modernidade líquida em que nós estamos vivendo, das minorias que conseguem direitos e prevalecem sobre a maioria por força de lei, do judiciário, que reconhece aquilo que a Bíblia não reconhece, que valoriza aquilo que a Bíblia não valoriza. Não estou falando de não valorização do ser humano e da pessoa enquanto pessoa, mas de hábitos e costumes que a Bíblia está condenando. O cristão ele só pode viver dentro de uma estrutura saudável caso a disciplina cristã seja uma das grandes características desta igreja para torná-la saudável. E para dentro da igreja cristã, a boa disciplina cristã, ela sempre vem quando você tem conhecimento da palavra de Deus, a priori, não é? Mas também a boa disciplina cristã, ela tem que ser aplicada na sua mente, no seu coração, mediante uma vida de consagração, de intimidade, de comunhão com Deus mesmo. E assim, se você não lê a Bíblia, você não vai ter disciplina. Se você não tem uma prática de oração, você não vai ter disciplina. Se você não tem uma prática de consagração, você não vai ter disciplina. Se você não tem uma prática
de constância congregacional mesmo, ir à igreja periodicamente ou constantemente, você não vai ter disciplina. E a disciplina, ela é o verdadeiro sentido da fé cristã, porque o próprio Deus, ele vem trabalhando com os fiéis. O próprio Jesus, não é? Ele constitui um povo para si. Esse povo, a Bíblia diz, é remido, é de boas obras. Então está falando de povo que é disciplinado mesmo. O Espírito Santo está aí para nos trazer a consciência da disciplina também, principalmente no aspecto do consolo e da esperança, que não confunde, não é? E no Antigo Testamento a gente vai compreender esse conceito em cima da passagem que eu li para vocês, e no Novo Testamento a gente vai encontrar esse conceito também dentro de uma proposta que a gente chama de paideia cristã. A paideia cristã estava falando daquele tutor que trabalhava com a criança até essa criança ter a correção adequada para a vida adulta e pudesse ser trazido para os seus pais em cima de uma disciplina, em cima de uma postura que o fazia adequado para assumir a maioridade, com a consciência do que de fato era o valor da família, o valor da sociedade e o valor da fé. No Novo Testamento, quando falando da paideia cristã mesmo, né? Paideia, paidian, criança, paideia, condutor de crianças, aquele que conduz, que conduzia para a correção e para a educação os filhos mesmo, e que posteriormente, quando adulto, estas pessoas já disciplinadas, elas continuavam em cima dessa disciplina, que do ponto de vista bíblico, então, era pautada pela valorização da fé, da família e dos bons costumes e da boa tradição. E no nosso meio hoje, você só pode adquirir esta boa disciplina em cima para fugir de todo o relativismo que se encontra por aí, de toda distorção que se encontra por aí, seja essa distorção da família, da etnia e assim por diante. O que devemos compreender é que a gente só vai ter a compreensão do que é lógico, do que é real, não porque sociólogos, filósofos, pensadores, diretores de centros acadêmicos ou judiciário, então aquilo que foi implementado por lei pelo nosso Congresso Nacional e assim por diante, mas aquilo que de fato determina a vida cristã, que é a palavra de Deus, que nos conduz e que nos traz esse conceito da boa ética cristã, a ética cristã. Como eu falei para vocês ainda semana passada, ela traz esta proposta daquele que se põe para servir o próximo e assistir da melhor forma possível, né? E aí ainda tem uma passagem que para mim ela é de suma importância para o conceito da ética cristã também. E esta passagem, ela diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 8, que vai trazer toda a estrutura de uma boa disciplina e de uma boa ética cristã, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas, não é? Então é mente de valores certos, porque é uma mente cristã, uma mente ética, com a ética de Cristo, e que de fato, pensando nestas características do versículo 8, né? Verdadeiro, correto, puro, amável, de boa fama, que se houver algum tipo de excelência e se houver algo digno de louvor, que seja isso que ocupe a nossa mente. Aqui está a postura de quem de fato compreendeu a disciplina como uma regra e um padrão para sobressair, para vencer, sabendo que a motivação é boa, mas a disciplina ela é imprescindível, porque o cristão ele vive por disciplina. Pode ter motivação, mas se falta a motivação, ele continua caminhando pela disciplina que ele aprendeu. E com isso, esta disciplina é quando você abre a Bíblia, é quando você dobra os joelhos, é quando você adora, é quando você
congrega, é quando você está no meio da comunidade cristã e é quando você tem este hábito mesmo contínuo, não é? Então, todos os dias, todo dia é um novo dia, então todos os dias faz-se de praxe aquilo que se fez no dia passado, não é? Começa com oração, tira um tempo de leitura bíblica, tira um tempo para orar e interceder por aqueles que lhe dizem respeito. Final do dia, vá à igreja, tenha bom convívio com a liderança da igreja, com os irmãos da igreja, com aqueles que de fato pode importar com você, porque você faz parte do corpo de Cristo. E você que não faz parte do corpo de Cristo, fica aí esse conceito da disciplina e um convite. Vem fazer parte deste corpo que é todo disciplinado, e esta disciplina é para, de fato, nos levar para os céus e para ter uma vida saudável e de valores corretos aqui na face da terra. Com isso, mais uma vez, quero deixar aí para vocês esta reflexão com um beijo na alma, um beijo no coração, e desejando aí para vocês uma ótima sexta-feira, final de semana, né? Onde de fato todos terão a oportunidade de estar dando início a um novo final de semana próspero e abençoado.